Então tá, meus amigos, a gente está voltando aqui com o nosso curso de formação em planejamento e controle de manutenção, nossa parceria com o pessoal da Vaportec. E hoje nós vamos falar sobre priorização de ordens de manutenção no módulo 5, tá? Convenções de priorização, pessoal. Do ponto de vista do cliente, o ideal é que todas as solicitações sejam atendidas no momento que chegam. Porém, não é assim. Do ponto de vista econômico, não é viável. A gente não consegue atacar tudo ao mesmo tempo. Então, para um funcionamento racional da manutenção, as atividades são priorizadas através do conhecimento prático do pessoal de manutenção ou associado a ferramentas, né? Como, por exemplo, o GUT, que é um diagrama sobre gravidade, urgência e tendência, né? Que aí eu vou explicar ele melhor mais adiante, tá, pessoal? Mas é aqui que a gente está falando. Primeira coisa, a gente não consegue atacar tudo. Se tu for pelo o que o pessoal da produção pede, a gente vai fazer tudo e tudo ao mesmo tempo. Isso é impossível, tá? Então a gente tem que priorizar atividades. Então a gente pode, no primeiro momento, utilizar o conhecimento do pessoal técnico da manutenção. Então o pessoal já sabe qual é o equipamento que é prioritário, qual que vai gerar maior impacto na produção, quais as ordens que são mais relacionadas à segurança do pessoal. Então, esse conhecimento serve para a gente poder priorizar as atividades. Aliado a isso, ou quando a gente não tiver isso, a gente tem ferramentas, né, de gestão que são utilizadas para isso, como, por exemplo, o GUT que eu acabei de mencionar. Falando ainda nas convenções de priorização, né, para controle do tempo de espera dos clientes, a manutenção possui indicadores, que o tamanho da carteira de pendências como exemplo do backlog, tá? Que é a razão entre o HH de ordens pendentes sobre o HH disponível da mão de obra da manutenção, né? Ou seja, o tempo que a equipe de manutenção levaria para realizar todas as pendências com toda a força de trabalho sem parar. E pensando também que não vai entrar mais atividades, né? A gente tem que trabalhar para calcular o backlog com a carteira atual, né? Seria congelar a foto do momento e dividir pelo meu HH. Então, sistemas numéricos simples, pessoal. Os sistemas de priorização que utilizam números consistem em determinar a importância das tarefas com uma escala que pode variar de 1 a 3 ou 1 a 4, correspondendo às maiores prioridades, os números mais baixos, né? E, por exemplo, eu deixei uma tabelinha embaixo, vocês podem usar ela como material de apoio, né, quando for necessário isso. Então, você tem ali como um nível de priorização 1, uma pendência que pode trazer risco à integridade humana, então você bota como prioridade 1 atividades de segurança, e aí ela passa por riscos à integridade patrimonial, impede produção, se oferecer riscos, enfim, até uma avaliação de pendência número 5, que pode ser uma pendência sem urgência ou ser uma melhoria ou uma adaptação, tá? São serviços sem maiores urgências. A gente pode usar sistema alfanuméricos, né? Que é um sistema em que os números são associados às letras e para dar prioridades diferentes dentro do mesmo número. Então, por exemplo, ali letras indicando o nível de interferência da produção. Então, I quer dizer que interfere integralmente, P parcialmente e N não interfere, né? Então, seguindo o conceito daquela tabela de antes, a gente pode pegar ali itens como pendência que pode trazer risco à integridade humana e interfere integralmente a produção. Então é o item mais importante, é o 1I, né? E, por exemplo, a pendência que pode trazer risco à integridade humana e interfere parcialmente, então é o 1P. Então todas elas que são do grupo 1 seriam prioridades. Depois você tem 2I, 2P, 2N, sucessivamente pegando o mesmo critério, tá, pessoal? Então são tabelas de apoio ali, são convenções de priorização que a gente usa para auxiliar a manutenção na priorização de atividades. Sistemas de atendimentos por palavras, tá? Deve ser utilizado depois da plena definição e conhecimento por parte da manutenção dessas palavras, além do cadastro no sistema informatizado de manutenção. Recomenda-se a utilização de palavras relacionadas à emergência de um hospital para melhor memorização: emergência, urgência, necessária, desejável e prorrogável, tá? Então a gente tem que cuidar ali, quando a gente usa as palavras, tem que ter bem o entendimento do conceito, do que é uma emergência e o que é uma urgência. Costumo comentar que nesses casos, tá, a tendência, vamos dizer assim, é que o pessoal da produção, principalmente da operação, acabe colocando todos os problemas deles como emergência, tá? Porque eles querem resposta rápida. Então a gente tem que saber filtrar, tem que saber ver esse material e saber
qual tipo de palavra eu estou colocando em qual momento e se eu estou sendo coerente com a realidade daquela pendência ali. Emergência, então, dentro da manutenção deve ser utilizada quando a não execução da tarefa trará risco de vida para os funcionários, ou a segurança patrimonial, ou ainda o equipamento era vital para o funcionamento da máquina, ou da empresa, né? Muitas vezes a máquina é o coração da empresa ali, se tu parar essa determinada máquina, tu para toda a produção. Urgência, utilizado para determinar aqueles serviços que são urgentes. Embora não ofereça risco de segurança, nem às pessoas, nem ao patrimônio, muitas vezes um defeito que está causando problemas de qualidade, tá? Então, é urgente quando afeta principalmente a qualidade do material, mas não está trazendo risco de segurança nem à pessoa, nem ao patrimônio. Necessário é o critério mais alto das ordens de manutenção ditas normais e preventivas, tá? Por exemplo, defeitos em máquinas que não estão prejudicando o processo, mas se não tratados a médio prazo se tornarão falhas, que era o caso daquela correia que a gente comentou antes, lá nos primeiros módulos, né? Desejável, tarefas que não se encaixam nas 3 priorizações anteriores e podem ser realizadas em uma oportunidade, por exemplo, preventivas em equipamentos auxiliares, tá? Muitas vezes a gente pode classificar isso aí também como uma solicitação de pintura, né? Uma confecção de um gradil para uma área que não traz risco para as pessoas, né? Preventivos em equipamentos que eles são periféricos, eles não são essenciais do sistema de produção, né? São equipamentos que ajudam, mas não são essenciais, então são atividades desejáveis, né? E prorrogável são serviços que podem ser realizados ou não sem oferecer influências para a fábrica. Bom, pessoal, então vamos falar agora da priorização por importância de equipamentos, tá? Esse sistema ele pode ser interligado com qualquer dos sistemas de priorização, usando um critério seletivo, onde os equipamentos de maior importância receberão tratamento preferencial dentro de uma mesma prioridade. Pode ser enquadrado como prioridades maiores ou como eventualmente como o projetista quiser definir, tá? Abaixo seguem definições das classes de equipamentos do ponto de vista operacional. Então, antes de eu passar ao próximo slide, pessoal, a gente define, como eu tinha comentado antes, a priorização por equipamentos, tá? Então, a empresa ela já determina que a máquina A e B são prioridades, né? Se tiver A, B e C com pendência mecânica, se prioriza A, depois B, depois C. Então, geralmente dentro das empresas a gente já tem esse conhecimento aí, esse feeling da operação, quais as máquinas a gente deve atender primeiro. Então, do ponto de vista de manutenção, equipamentos classe A são manutenção preventiva executada na periodicidade, não pode falhar a preventiva, tá? São equipamentos que não podem parar. Então, voltando lá no início do treinamento, é aquele conceito lá que se teve lá na Segunda Guerra Mundial, de alguns equipamentos que são importantíssimos, eles não podem entrar em falha de forma alguma, são os equipamentos classe A, tá? Equipamentos classe B, manutenção preventiva pode atrasar um pouco, então se a gente não fizer hoje, fizer semana que vem, fizer daqui a um mês, não tem tanto problema. Equipamentos classe C, manutenção corretiva apenas, então são equipamentos periféricos, que eles não são essenciais ao processo e que a manutenção só é acionada em caso de corretivo. Se a gente pegar do ponto de vista operacional, equipamentos classe A são vitais ao processo e são únicos, então são aquelas máquinas que não tem outra e que se ela parar, paga uma linha de produção ou paga a fábrica toda, tá? Equipamentos classe B são aqueles vitais ao processo, mas tem outro, então tu tem um backup. Então é importante tu estar com o backup em dia, mas entre um A e um B tu vai naquele que ele é vital e único, né? Os equipamentos classe C, eles não são vitais ao processo, mas são únicos, só tem um. O D, eles não vitais ao processo em duplicado, então os classe D, aqueles que eles não são fundamentais ao processo de fabricação e ainda tem um outro em reserva, então esses são bem tranquilos. E os classe E são improdutivos, né? São equipamentos auxiliares ali que o funcionamento deles não é uma coisa vital aí de longe importante para a empresa. Do ponto de vista da qualidade, pessoal, os equipamentos classe A são aqueles que afetam diretamente a qualidade do produto, tá? Os classe B são aqueles que não afetam a qualidade do produto. E do ponto de vista da segurança do trabalho, equipamentos classe A são os que afetam a segurança dos trabalhadores.
Equipamentos classe B são os que não afetam. E todas as observações acima devem ser registradas nos sistemas de gestão da manutenção. Então vocês começam a ver que, tanto do ponto de vista da produção, da qualidade, da segurança, da manutenção, os conceitos eles acabam coincidindo em um aspecto ou outro. Tá? Então o melhor mesmo é que você faça um apanhado de todos esses pontos de vista aí para poder montar sua matriz de criticidade. Então a utilização do sistema matricial para priorização, o uso da matriz para definir a prioridade, combinando sistemas de classificação dos equipamentos, que vimos até agora, com as consequências de falhas e obteremos um novo critério de avaliação. No entanto, se você utilizar a classificação do ponto de vista operacional e atribuir pontos a essa classificação, a partir de então, diversos critérios podem ser montados. Neste caso, podemos utilizar uma combinação de consequências da falha e dos tipos de ação que podem ser montados. Então, eu tenho aqui uma graduação da importância do equipamento, então A, B, C, D, como a gente já tinha visto antes, né? Então, eu tenho pela importância do equipamento, graduação da solicitação da ação solicitada, então manutenção corretiva para eliminar a falha, preventiva eliminar defeitos, preventiva sistemática, preditiva inspeção, melhorias e adaptações e limpeza em equipamentos, tá, pessoal? Graduação da consequência da falha, defeito ou não atendimento, então se eu não atender o equipamento, uma eventual falha trará risco às pessoas, uma eventual falha trará risco ao meio ambiente, uma eventual falha provocará a parada total da produção, seria o nível 3. Uma eventual falha prejudicará a qualidade do produto ou prejudicará o atendimento ao cliente, seria o nível 4. E a eventual provocará redução de produção, seria o nível 5. E uma eventual falha não causa nenhum dos efeitos citados acima, seria o nível 6. Então aqui eu tenho uma matriz que eu montei com base em um livro que eu tenho lá da Brahman, pessoal, que ele oferece essa codificação para nós, tá? Então ele classifica, por exemplo, aqui um equipamento que ele é vital e único e que a consequência de uma falha nesse equipamento ele traz um risco de vida, tá? Então ele traz uma classificação 1 e a gente pode ver que um trabalho nesse equipamento vai ser uma emergência, tá? Ele fica de 1 a 6. Então, se eu trabalhar com vital e único e a ocorrência da falha traz um risco ao meio ambiente, ele ainda está dentro da faixa da emergência. Aí se eu pegar, por exemplo, um que é não vital e único, e ele for um risco ao meio ambiente, ele já cai para a faixa de urgência, que vai de 7 a 15 ali na classificação. Então isso aqui é uma maneira que muitos softwares usam para classificar as ordens de manutenção. Em alguns deles ali a classe de priorização já sai na própria ordem, obedecendo essa tabela à esquerda aqui. Vamos falar um pouquinho do sistema GUT então, pessoal. O GUT é uma ferramenta utilizada para priorizar as atividades dadas diversas alternativas, tá? O GUT se aplica sempre quando temos que priorizar atividades dentro de um leque de alternativas e a função dessa ferramenta é ordenar a importância das ações pela sua gravidade, urgência e tendência, né? Formando ali a sigla GUT, tá? De forma racional. Ao se saber que o tempo é um recurso escasso e há inúmeras atividades a executar, deve-se perguntar quais as atividades devem ser executadas primeiro, o porquê, e essas são as respostas que essa ferramenta, o GUT, vai nos dar. Tá? Então vamos usar o GUT. Usando o GUT, nos obriga a considerar cada problema sob um tríplice foco da sua gravidade, urgência e tendência. Então aqui eu tenho um exemplo, né? A gente já tinha falado do GUT lá no início do módulo. Então eu tenho aqui gravidade, né? Nota 5, extremamente grave, 4, muito grave, 3, grave, 2, pouco grave, nota 1, sem gravidade. Para urgência, extremamente urgente, muito urgente, urgente, pouco urgente, sem urgência, então obedecendo aquela escala de 5 a 1. E a tendência, se eu não fizer nada, né? No caso da tendência a gente tem que pensar assim, se eu não fizer nada, o problema se agrava rápido. Se eu não fizer nada, ele piora em curto prazo. Se eu não fizer nada, ele piora em médio prazo, nota 3. Se eu não fizer nada, ele vai priorizar em longo prazo. E se eu não fizer nada, ele não piora, nota 1. O GUT, ele é o contrário do que a gente estava vendo até agora, né? Porque é o que a gente estava vendo que quanto menor o valor, maior é a urgência, maior é a necessidade de intervenção. O GUT, ele já te dá o contrário, tá, pessoal? Então, para as maiores notas é onde a gente ataca primeiro, certo? Então, vocês vão ver que ali na coluna da direita, a gente multiplica o G, o U e o T um pelo outro,
Então você vai ver que o valor de 125 ele é a atividade máxima ali, é a pendência maior, né? A maior foco de manutenção vai ser a pendência que tiver a nota 125. Então para isso que serve o GUT. Algumas pessoas ali eles trabalham só com 5, 3 e 1. Ou seja, extremamente grave é grave sem gravidade, por exemplo. Eu mesmo já trabalhei muitas vezes com GUT dessa forma, também funciona. Se você quiser trabalhar com 5 valores, você está sendo um pouco mais criterioso, mas daí fica, né, ao critério de cada um. Quem define a priorização, pessoal? Se deixarmos para os solicitantes priorizar as atividades, corremos o risco de que todas as atividades serão urgentes. De outra forma, se a manutenção assumir a responsabilidade total de priorizar essas atividades, pode-se correr o risco de não se avaliar corretamente os riscos e ser penalizado por isso. Tá? O mais aconselhado é realizar essa priorização junto com os solicitantes, estabelecendo regras para este trabalho. Deixe claro também que se houver várias atividades com o mesmo grau de urgência, essas serão atendidas por ordem de chegada. Essa definição é muito boa a gente fazer uma reunião de pré-parada, né, com o pessoal da operação e os nossos técnicos juntos. A gente coloca as pendências na mesa, como se fala, e aí todo mundo junto vai fazer uma avaliação dessas prioridades e aí sim você vai montar, né, o banco de ordens para fazer ali a atividade programada. Pessoal, uma não utilização adequada do sistema de priorização e o atendimento será em função de uma ordem de chegada. Não pode acarretar que as ordens de manutenção realmente mais urgentes serão atendidas depois, tem que se cuidar disso aí, podendo tornar o problema mais grave ainda. Então, cuidado, a priorização deve seguir sempre as regras que foram utilizadas para montar a ferramenta do sistema operacional. Uma coisa também assim, se a gente não priorizar direito o que a gente vai fazer e não ter essa ideia clara na cabeça, a gente vai viver apagando incêndio. A manutenção vai estar sempre correndo atrás do prejuízo, tá? E não é o que a gente quer para uma manutenção moderna e bem estruturada. Então, pessoal, cuidado aí com os nossos sistemas de priorização, eles têm que ser efetivos e nunca façam priorização de ordens sozinhos, tá? Tenham sempre o acompanhamento do pessoal técnico e, se possível, o pessoal da produção também. Ao definir um sistema de prioridades, lembre-se de que o papel da manutenção é prestar serviços de reparos. Portanto, a priorização de tarefas deve ser em função da realidade da empresa. Ao atender 2 clientes internos que chegaram ao mesmo tempo, 2 solicitações de atendimento com a mesma prioridade, a atuação da primeira deve ser negociada com os seus clientes internos, pois eles é quem sabem onde aperta o sapato. Então, se eu tiver, por exemplo, lá na minha empresa 2 gestores de produção, cada um de uma máquina ou de uma linha, e os 2 chegarem com as pendências deles ao mesmo tempo, é aconselhável que você deixe com que os 2 se acertem ali e eles definam qual máquina a gente vai trabalhar primeiro, tá, gente? Porque o papel da manutenção é prestador de serviços. A gente está ali para atender, para dar apoio, para dar suporte. Então, quando a gente tem essa indefinição, vamos fazer com que a própria produção, que é o carro-chefe da empresa, que é o motivo da empresa existir, que a produção decida ali aonde a gente vai atacar primeiro, num caso desse assim, né? A gente ter 2 atividades que são prioridades, que elas tenham o mesmo peso, o mesmo impacto para a produção, que a manutenção está vendo que o serviço está empatado, vamos dizer assim, então deixe que a produção dê o voto de Minerva e eles mesmos vão nos dizer onde atacar primeiro. Cabe à manutenção mostrar apenas as limitações dos recursos para atendimentos das demandas. No caso de não se poder atender a todos ao mesmo tempo, o cliente deve determinar a sequência de manutenção. Esse tipo de situação ocorre quando a manutenção é corretiva emergencial. Muitas empresas possuem uma equipe de manutenção corretiva e outra equipe de manutenção preventiva. Então, estrategicamente, algumas empresas, para não parar o serviço preventivo, que vem dando resultado, eles têm equipes de plantão, né, que são alocadas muitas vezes em turnos ou em horários diferenciados, para atender as manutenções corretivas não planejadas. Tá? Então, isso é prática em muitas empresas.